Olá, muito boa tarde para você que está ligado na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio. Estamos chegando com mais dos Donos da Bola nesta segunda-feira, início de semana. Times cariocas atuaram, pelo menos nenhum deles perdeu, ou seja, os cariocas seguem invictos no Campeonato Brasileiro. Tem o Botafogo que vai jogar hoje, inclusive. Vamos falar muito sobre esse Botafogo que pode chegar a 10 jogos de invencibilidade se não perder para o Bahia lá na Fonte Nova. Jogo hoje às 8 da noite. Vamos falar, é claro, da vitória do líder do Campeonato Brasileiro, o nosso Fusão, o tricolor das Laranjeiras, que venceu mais uma. Não foi tão brilhante assim, mas como o próprio André disse também em uma entrevista recente, não vai dar show todo jogo. O torcedor também tem que entender isso. Um primeiro tempo muito forte, mas no segundo acho que teve até uma questão física ali também, porque agora o Fluminense tem 2 jogos dificílimos pela frente, vai até Belém, Copa do Brasil, na semana que vem tem o Fortaleza lá no Nordeste, então jogos complicados, o Fluminense também precisa ter perna para chegar bem nessas partidas. Vamos falar sobre a derrota do Flamengo, que olha, embora tenha perdido, o torcedor tá revoltado, tá triste, tá incomodado, tá irritado, xingou bastante, imagino que tenha xingado, mas tem muita coisa boa pra gente falar, e não tem essa de romantizar a derrota não, perdeu, mas jogou bem. O Flamengo jogou bem no domingo, 11 da manhã, contra o Inter lá no Beira-Rio. E para mim, o grande jogo da rodada, a gente falava isso na sexta-feira aqui, que seria o jogo mais disputado entre os dois times, Vasco e Palmeiras no Maracanã, aqui ó, palmas para os dois times, um jogo muito bom para a gente ver, laicar o tempo todo, alternância de poder dentro do jogo, um Vasco muito poderoso no primeiro tempo, mas no segundo tempo a estratégia do Barbieri, que na verdade nem estava lá no Maracanã, quem comandou o Vasco foi o Maldonado, não deu muito certo, o Palmeiras teve mais volume, poderia ter vencido o jogo, mas o empate foi bom para todo mundo e com essa rodada recheada de cariocas, a gente chega com os Donos da Bola hoje com participações especiais. Tati Tavares, seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem? Eu adoro que o Pedrinho bota essas músicas calmas, né? Eu sou tão calma, né? Tranquila, Zen. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vários jogos, né, legais aí na rodada, como você falou, Vasco, Palmeiras. A gente vai falar bastante aí também de Flamengo, Botafogo, Fluminense, enfim. Prazer estar aqui com vocês. Sempre diferente estar no estúdio aqui, é frio, na rua eu fico no sol torrando. É 880, né? É 880. Porque hoje também tá frio. E você não veio preparado. Meu Deus do céu, não consigo aqui, ó, tirar a mão aqui porque tá difícil. Fernandão, o nosso zagueiro que já é de casa. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, galera? Flavinho. Essa musiquinha aí, tu reconheceu o motivo? Valeu, João. Valeu. Depois vocês vão entender o porquê dessa música, galera. Pra falar muito de futebol carioca e coisa boa. Falar de coisa ruim não, porque tem muita coisa boa dessa rodada do Brasileirão pra gente. Eu também acho, eu tô contigo, Fernandão. Então, pra gente iniciar o programa de hoje, coloca na tela a enquete pra gente já debater sobre essa rodada, que vamos falar muito sobre Vasco, que é o tema da nossa enquete. O Vasco tem fôlego para disputar uma vaga na Libertadores? Sim ou não, Tati Tavares? Tem fôlego pra mim, sim, só que eu não acredito no G4. Sim. Eu acredito numa vaga ali, pensando num G8, aumentando as vagas. É que começou agora, né? Sim. E aí você ganha do Atlético Mineiro, empata com o atual campeão no Maracanã. Eu não acho que dá para tratar esse empate com gosto de vitória, porque eu tô vendo muita gente tratando, o Vasco conseguiu um empate com o Palmeiras, mas a partir do momento que você abre 2-0, você toma o empate no Maracanã, do jeito que foi, lotado, eu não vejo como um gostinho de vitória, mas é um time que está evoluindo, voltou agora para a Série A, então eu acredito que dá para brigar ali num G8, mas não vejo hoje pensando num G4. Hoje, pode ser que vai evoluir, mas hoje eu acredito mais pensando num G8. E você, Fernandão? Eu acho que, com relação ao elenco, não. Eu acho que o Vasco tem que pensar jogo a jogo. Nem o mais otimista dos vascaínos ia imaginar que o Vasco ia fazer quase 6 pontos nesses 2 jogos. Então, o Vasco tem que aproveitar esse momento, usar essa parte física que foi muito importante no começo do jogo. O Vasco foi muito forte, muito rápido contra o Palmeiras. Ele surpreendeu o Palmeiras numa das maiores valências que o Palmeiras tem, que é contra-atacar. E o Vasco foi muito perigoso nesse contra-ataque, até porque o Palmeiras não tem muito essa posse. Você foi bem quando tu falou. Foi um jogo de trocação. Foi. Foi um jogo de trocação
mas o Vasco tem que pensar um jogo de cada vez. Fez 4 pontos em 6, muito legal, vamos pro próximo, porque o Vasco precisa de elenco para um brasileiro de 38 rodadas. E a gente sabe que está se construindo ainda. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Coisas boas, mas também a gente tem que alertar o torcedor de alguns pontos que a gente pôde ver, principalmente a bola aérea do Vasco. Já vem sendo um problema já há um certo tempo. Vamos colocar a arte aqui dos resultados dos cariocas nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, que abriu a rodada para os times do Rio de Janeiro, venceu o Atlético Paranaense 2-0. O Inter bateu o Flamengo no finalzinho, uma derrota amarga lá no Beira-Rio. O Vasco empatou com o Palmeiras 2-2. E hoje na Fonte Nova, em Salvador, a querida Salvador, Bahia e Botafogo. Botafogo podendo chegar aí a 10 jogos de invencibilidade. Esses são os placares dos times do Rio. Vamos torcer para que o Botafogo hoje também consiga pelo menos não perder. Acho que até um empate não era um negócio tão ruim lá jogando fora de casa. Como disse ontem o Arthur do Palmeiras depois do jogo. Somar pontos é importante, principalmente fora de casa com adversários fortes. Você, Tati Tavares, esteve no Maracanã ontem, não é isso? Chama o seu VT com essa brilhante carreira que você tem no jornalismo, minha querida amiga. Então, ontem no Maracanã, quase 60 mil torcedores, o caldeirão que faziam em São Januário foi lá no Maraca, os vascaínos se sentiram em casa. Então, vamos acompanhar um pouquinho desse empate aí que deu uma empolgada nos torcedores. O caldeirão dessa vez foi no Maracanã. O Vasco da Gama ganhou na justiça o direito de jogar no estádio que é administrado pela dupla Fla-Flu. Os visitantes começaram ganhando a bola no meio de campo. Zé Rafael, logo no início, já colocou Léo Jardim para trabalhar. O Vasco respondeu com Puma após cobrança de escanteio. O Everton tirou o perigo. A partir daí, o jogo mudou. O Vasco mostrou eficiência nas oportunidades que teve. Olha aí, nessa aqui, Jair lançou para Alex Teixeira, que dominou e foi para cima de Gustavo Gomes. O camisa 7 fez um cruzamento perfeito para Pedro Raul, de cabeça colocar na rede. Eu vi que o Alex saiu pela esquerda sozinho, mas eu girei o corpo para o lado direito e eu vi que a zaga deles balançou. E aí eu consegui achar o Alex em profundidade e ele também conseguiu achar o Pedro logo em seguida, então foi um lindo gol. Cirúrgico, o Cruz Maltino empolgou a torcida. Piton, que já estava acostumado a enfrentar o Alviverde, driblou Arthur e cruzou bonito para Pedro Raul. O centroavante tentou de novo de cabeça. O Everton salvou, só que no rebote, Gabriel Peck fez jus à boa fase. O Peck, ele é um menino que está tendo um desempenho muito bom dentro da equipe. Cada vez mais ele vem crescendo, ele está mais maduro. O Palmeiras acordou, Arthur parou em Léo Jardim. Gabriel Menino achou Navarro na área e o centroavante cabeceou bonito, diminuiu a vantagem do Cruz Maltino. Na volta do intervalo, o Palmeiras mostrou a força mental que o elenco tem. Não demorou muito para ficar tudo igual no Maracanã. Cruzamento certeiro de Dudu e Arthur subiu mais que Piton. O jogo ficou ainda mais disputado. Tiveram chances para os dois lados. Terminou em igualdade no Maracanã. Se não veio a vitória, o empate está de bom tamanho. A gente jogou para vencer, mas eles também pressionaram o segundo tempo. Eu acho que é algo que a gente tem que corrigir, né? Ficar um pouco mais com a bola, principalmente no segundo tempo, para não ceder o empate. No fim da partida, sobrou para o polêmico gramado do Maracanã. Ontem teve jogo aqui também, né? Depois desse jogo, as pessoas entrou para arrumar o campo, mas a gente sabe que não está nas melhores condições possíveis. E para nós também atrapalha, né? Porque a gente quer também um jogo rápido, um jogo mais dinâmico. O Vasco só volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão em São Januário. Já o Palmeiras tem 2 compromissos importantíssimos pela frente. Enfrenta o Tombense na quarta-feira pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No sábado, foco nos pontos corridos. Aliás, tem derby.
derby. O clássico contra o Corinthians será no Allianz Parque. Mesmo sem a vitória, os quase 60 mil torcedores deram um show no Maraca. Os vascaínos se sentiram em casa. São Januário é nossa casa, né, cara? Aqui é nosso salão de festas. O Vasco é um time centenário. Não existe a situação de Flamengo, Fluminense quererem serem os donos do Maracanã. Não existe isso. Aí eu fiquei feliz porque já estava ganhando, mas quando o Palmeiras fez outro gol, eu fiquei muito chateada. Acabou o jogo, deu empate. 1 ponto, né? É isso aí, que fofura essa criança, cara. No final das contas, 1 ponto para cada lado. Não acho que tenha sido um cenário tão ruim para o Vasco. É claro que, mais uma vez, o Vasco abre 2-0. Mais uma vez, o Vasco sofre um gol na reta final do primeiro tempo. Contra o Palmeiras sofreu o segundo gol, o gol de empate. Contra o Atlético não, mas muito por conta do Léo Jardim. Mas eu acho que, a gente falando de jogo, Tati e Fernandão, foi um jogo em que o Vasco teve, acho que até, não vou dizer o controle do primeiro tempo, mas as melhores oportunidades do primeiro tempo. Não à toa saiu vencedor, mas no segundo tempo recuou demais e deu muito campo para o Palmeiras, né? As melhores oportunidades ali no lado esquerdo, né, principalmente, e os laterais são muito exigidos porque o Palmeiras dá pouco espaço no meio, né? Sim. Então, o Piton foi muito bem, Fernando estava falando aqui, ele foi muito bem e já vem, né, ele vem apresentando bom futebol já tem um tempinho. O Jair, o lançamento que ele deu, fundamental para pro primeiro gol ali. E eu acho que o grande problema, se você for parar para pensar, além das bolas aéreas, é pensar que o Palmeiras tem uma força mental absurda. Exato. Então o Palmeiras tomando de 2-0 no Maracanã, não parece que está perdendo. Eles conseguem controlar o jogo, faz o 2-1 ali antes de ir para o segundo tempo, que é fundamental, que você já diminui. Muda muita coisa. Muda muita coisa, e aí quando você volta para o segundo tempo, eu acho que a estratégia do Vasco já se perdeu um pouquinho. E aí, para você segurar o Palmeiras, com a força do elenco, com as mexidas que foram feitas, já fica mais complicado. Mas eu acho que eu gostei do que o Vasco apresentou, principalmente no primeiro tempo, nos contra-ataques, né? Sufocando o Palmeiras ali no início. Eu até achei, na hora que o Palmeiras fez o 2-1, quando virou pro segundo tempo, eu pensei assim, acho que vai dar um 3-2, que o Palmeiras vai pra cima, mas o Vasco conseguiu segurar. Eu não achei um resultado ruim, assim, pro Vasco, não. E aí, Fernandão? Eu concordo com o que a Tati está falando. O Palmeiras vem de 2 viradas, se eu não me engano, uma no Brasileiro contra o Cuiabá, e acho que ele virou na Libertadores. Contra o Cerro Porteño, virou. Na Libertadores. Tem força para isso, tem elenco, veio um pouco mexido para esse jogo contra o Vasco. E eu falei num vídeo, até no Instagram, que eu não achava... Qual é o seu Instagram, Fernandão? Oi? Seu Instagram, fala aí pro pessoal que seguir lá. Fernando.04Santos. Vai lá, galera. Vai lá. Tem muita coisa de futebol, falando muito de bola lá. Que ele não viria com os 4 atacantes, como ele fez no jogo contra o Cuiabá. Ele não fez isso. Mas ele, no segundo tempo, ele colocou os 4 atacantes e amassou o Vasco. É normal que isso aconteça. O time que está ganhando recue um pouquinho. Sim. E quem está perdendo, sendo o Palmeiras o atual campeão brasileiro e a equipe, uma das melhores equipes do futebol sul-americano, empurrar o Vasco para trás. O Vasco só não conseguiu contra-atacar com a mesma eficiência que fez no primeiro tempo. E acho que isso deixou o Palmeiras mais à vontade para apertar um pouquinho o Vasco. Mas é legal também a gente ver que o Vasco tem força para enfrentar times que tem um treinador que já está lá há 3 anos, vencedor, como é o Palmeiras. E que nem estava na beira do campo e fez a diferença. Enfrentou de igual para igual, foi uma trocação. E isso tem que deixar o torcedor do Vasco muito contente e confiante. Mas é um jogo de cada vez. Não adianta ser o Robin Hood, né? Exato. Robin Hood. Roubar dos ricos e entregar para os pobres. Isso. Essa é uma postura que eu estou curioso para saber como vai ser do Vasco. Quando o Vasco for jogar, por exemplo, contra o Bahia, que não é um time que tem a qualidade que tem o Palmeiras. Será que o Vasco vai ter mais o controle do jogo? E aí a gente lembra também da época do Ramon Menezes, quando era treinador do Vasco, que teve um começo muito bom com o Vasco, depois caiu, foi até demitido. O Ramonismo. Foi em 2020 isso, que o Vasco, se eu não me engano, na quarta rodada era líder. E hoje a gente para e observa um Vasco que nas 2 primeiras rodadas não perdeu e jogou contra o Atlético Mineiro, um dos grandes times do Campeonato Brasileiro, e contra o Palmeiras, atual campeão. Dá para o torcedor ter essa esperança de que esse ano vai ser diferente? Eu acho que dá para ter uma esperança, como a gente estava falando ali no início da enquete, que você pode brigar ali no meio,
Eu acho que o torcedor vascaíno hoje não pensa num G4, né? Porque acabou de subir. Mas acho que já dá para ter uma esperança, principalmente quando você vê um Pedro Raul fazendo aí as pazes com a torcida, voltando a marcar. O Peck, que está na melhor fase dele com a camisa do Vasco, já ia 15 jogos, 8 gols. E ele dá tudo dele em campo. Então, assim, você hoje tem... O Vasco tem 2 laterais que até há pouco tempo não tinha, o Piton e o Pumita, que vão bem, o Jair, que faz toda a diferença no meio de campo. Eu acho que hoje você já olha para o time mais encorpado, né? E você não vê no banco, né? Se você pensar em elenco para disputar, para ganhar título. Mas eu acredito que aos poucos, o próprio Léo na zaga. Sim. Então, vai construindo um time ali que entre os 11 dá para acreditar de fazer um bom campeonato. O importante é não cair. Eu acho que é isso, assim. Tem que se manter ali e, quem sabe, beliscar ali uma vaguinha, né? No G8. Sim. Tu acha, Fernandão, que esse elenco o primeiro objetivo é não cair ou Acho que já sim. dá para pensar um pouco mais Tem alto? que ser objetivo. Qual o primeiro objetivo do Vasco? Vindo de um passado recente. É não cair. Construiu um número de pontos suficiente? Vamos pensar na Sul-Americana. Vamos para a Libertadores. Ou título. Ninguém sabe. Futebol é sempre uma coisa que pode nos surpreender. Só que dentro dessa postura que a gente tá vendo, que a gente viu contra o Palmeiras, a gente tem que acreditar que o Vasco pode fazer um bom Campeonato Brasileiro. Vamos ver como vai ser em São Januário, quando o Vasco tiver a obrigação, né, a postura de propor o jogo, de amassar o adversário, como vai ser isso? Porque a gente vê o Vasco jogando hoje com 3 homens no meio de campo. Sim. 3 homens que não são construtores, né? São dinâmicos, fazem a bola andar, mas não são construtores. O Vasco hoje não tem, esse time que entrou em campo, não tem a postura de controlar o jogo, mas de transições rápidas, tanto ofensiva como defensiva. Em São Januário, a gente sabe como é que é, eu já joguei no Vasco, sei que a torcida é mais exigente, né? A galera da social ali exige um pouquinho mais. Então, quando for necessário o Vasco propor esse jogo, precisa de um meio-campo mais qualificado. E a gente acha que o Vasco não tem ainda esse camisa 10 no banco de reserva para poder fazer o time jogar. Eu estava no Maracanã, e é interessante dizer que em São Januário, ele estava dizendo, a torcida pressiona bastante. Lá tinham muitas famílias, né? É um clima diferente jogar no Maracanã, aquele ambiente pelo público, né? O espaço, enfim. Mas eu senti que o torcedor ficou muito preocupado. Quando o Palmeiras diminui, faz o 2-1, você já vê no olhar do vascaíno a preocupação do, meu Deus, o que vem pelo segundo tempo. E em São Januário já seria pressão, tomou o 2-1, já seria pressão. No Maracanã eu senti o torcedor um pouco mais calmo, mas meio tenso. E ninguém foi lá com o intuito de cobrar, era mais um clima de festa, né? Até porque eu acho que o torcedor tem a ciência de que o Palmeiras hoje é um time muito mais pronto do que o time do Vasco, né? Que seria muito difícil do Vasco conseguir a vitória. Óbvio que a gente torceu, natural, o torcedor que está no Maracanã vai para ver o time dele vencer. Mas óbvio que todo mundo sabe da dificuldade que é jogar contra o Palmeiras, que nos últimos 100 jogos só perdeu 9. 100? Nos últimos 100 jogos só perdeu 9, é muito pouco. Muito regular. Exato, assim, e eu gosto muito do Arthur já dentro de campo, e quando ele saiu, quando acabou o jogo, ele fala, o importante foi a gente ter somado ponto. Porque num campeonato como o Brasileirão, você jogar fora de casa contra o Vasco, que é um adversário que, por mais que esteja em reconstrução, tem jogadores de qualidade, não é um negócio ruim você empatar com o Vasco dentro do Maracanã, e eu estou totalmente de acordo. Eu acho que para você ser campeão, você precisa da regularidade, ainda mais no Campeonato Brasileiro. E o auxiliar do Abel Ferreira falou na entrevista coletiva, né? Ele falou que gastou muita energia no jogo contra o Vasco, que se ele tivesse se poupado durante a semana, ele não teria gastado tanta energia assim. Então ele já está preocupado com o próximo jogo. Eles são muito, muito regulares, assim, nesse sentido. Verdade. Nos últimos 3 jogos eles saíram atrás. Eles foram muito exigidos, então eles acabam... É até estranho quando a gente vê o Palmeiras sendo muito exigido. Exatamente. Tanto que quando faz o 2-0, todo mundo no Maracanã tá assustadíssimo. Surpreso, né? E um outro ponto, Flávio, o gramado do Maracanã. Sim. Foi muito comentado depois da partida. O auxiliar, o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, reclamou, do Abel Ferreira. O Maldonado reclamou, o Arthur reclamou. Falaram bastante do gramado, da situação, lembrando que teve jogo sábado do Fluminense, também teve jogo domingo do Vasco. Se eu não me engano, foram 6 jogos aí no último mês, não sei se são 6 ou 9. Foram 4 jogos nos últimos 6 dias. Terça, quarta, sábado e domingo. Isso. Então o pessoal dá até para ver nas imagens, né? Sim. O pessoal reclamou bastante do gramado, mas inclusive o Maldonado enfatizou bastante isso na coletiva, mas é bom lembrar que a opção de jogar no Maracanã
foi do Vasco. Sim. Então já sabia que a condição do gramado seria essa. Eu acho que é bom destacar isso também, até porque em São Januário talvez o gramado estivesse melhor. O gramado de São Januário tem sido, assim, exemplar, né? A gente tem visto um gramado muito bom em São Januário. Há muito tempo o Vasco consegue manter um gramado, até porque só ele joga lá. É aí que tá. E agora que deixou de treinar, que tem um CT... Cara, como você falou, o Vasco não pode reclamar do gramado. O Palmeiras até que sim. E pensando num futuro próximo, não vai ter muito o que fazer, porque tem que ter jogo no Maracanã. Fluminense e Flamengo não tem onde jogar, só se sair do Rio. Ou ir para Volta Redonda. Pensar em cuidar do gramado e o Vasco usar São Januário. Eu acho que São Januário é a casa do Vasco, a força do Vasco. São Januário tem até o trajeto para chegar, já deixa o adversário um pouco meio receoso. Hostil, né? É um ambiente hostil. A torcida do Vasco muito próxima ao ônibus. Claro que sem violência, mas próxima ali, mostrando a força que o Vasco tem, pressionando o adversário e usar isso a favor. O Vasco tem que usar São Januário a favor dele. Eu também acho, eu concordo. E antes da gente encerrar o assunto Vasco e Palmeiras, eu falei aqui na semana passada e eu vou falar de novo. Não é porque ele fez gol, não é porque o momento é bom, mas... Antes dele viver esse momento, eu já tinha falado aqui. O Gabriel Peck, ele só tem 22 anos. O Gabriel Peck subiu em 2019. E aí ele teve alternâncias. Subiu, desceu, voltou para a base. O Gabriel Peck é um garoto que tem muita qualidade. E eu via muito torcedor do Vasco. Mas o Gabriel Peck não vai render mais. Só rende no Campeonato Carioca. Quando chega no Brasileiro, as coisas mudam. Na Série B ano passado não foi bem. Só começou... Calma, tem que ter calma. Você aí com 22 anos, o que você fazia? Qual que era a tua responsabilidade? Imagino que você tivesse alguma responsabilidade, mas você dava conta? Você não dava conta. Então a oscilação ela é natural. É natural para mim, é natural para Tati, é natural para Fernandão, é natural para você que está em casa, é natural para todo mundo. O que não pode é a gente jogar fora um talento que a gente tem, como é o Gabriel Peck. Não é porque agora que ele está tendo uma temporada mais regular que a gente tem que ficar aqui, o Peck... Tem que ter calma. O Peck é bom jogador, o Peck conhece São Januário, conhece o Vasco. Então o torcedor precisa ter um pouquinho mais de calma com ele e tratar bem, com carinho. Hoje eu tenho até visto alguns vascaínos amigos meus, Lionel Peck. Lionel Peck. É assim que tem que ser, você tem que jogar pro alto. Mas quando ele perder um gol, quando ele fizer alguma coisa que não agrade o torcedor, não adianta chegar e falar, não serve mais, tem que ir embora. Não é assim, né? Exato, né? Assim, a gente tem a memória muito curta. O Vasco tinha que lembrar daquele jogo em São Januário contra o Sampaio Corrêa, que tomou a virada, se eu não me engano. Foi. No último minuto de jogo. Sim. Naquele jogo ali, o Vasco poderia não ter subido, poderia não estar onde está hoje. E a gente via, nítido nos jogadores, a pressão que eles estavam sofrendo. Embaixo daquela camisa tem um ser humano. E esses seres humanos estão passíveis de erros. Acontece, mas você vai tentar consertar aquilo durante a partida no próximo jogo. Só que, às vezes, quando você excede essa cobrança, os caras não conseguem reagir. E o Vasco quase não subiu ano passado por causa disso. Tem que ser cobrado? Tem. Faz parte do processo. A profissão demanda isso. Ainda mais com a idade. Né? Ainda mais. Só que a gente tem que entender e levar como exemplo o passado recente para não cometer o mesmo erro novamente. Eu também acho. E sobre Pedro Raul, Tati Tavares? Pedro Raul... Eu sei que fora de campo ele tá vivendo uma fase maravilhosa. Mais uma vez, né, seu Pedro Raul? Eu sou teu fã, Pedro Raul. Dentro de campo parece que as coisas começaram a andar também, né? Eu acho que as coisas começaram a andar e... quando é bola aérea, eu acho que ele vai até melhor. O problema dele é pênalti. É verdade. O problema dele é pênalti. Mas eu acredito que agora pode ser que ele faça o que ele fez no Goiás, né? Acho que ele pode voltar a brilhar, já está recuperando a confiança do torcedor. E é o que o Fernandão estava falando. Não adianta ele perder gol e a torcida ficar em cima dele. Porque aí a pressão faz com que o cara fique ansioso por marcar e aí não consegue, aquela bola não entra. Foi muito bem na jogada ali do Alex Teixeira, né? Que acompanhou Fernandão acha que ele ia chutar pro gol. O Teixeira, conta pra gente aqui, Teixeira. Olha que ele assiste programa, hein? Ele assiste programa, hein? A gente jogou junto, eu joguei com ele no Vasco. Fala a verdade, Teixeira, tu foi o que chutar pro gol, né, Teixeira? E aí o Pedro Raul ali, você vê que é o tempo, né? Sim. Ele foi muito bem, eu acredito que ele pode melhorar sim e com a ajuda do torcedor em cima ali, dando um apoio, ele tem tudo para melhorar. Ele é bom, né? O problema dele realmente tem sido o pênalti ali, mas eu acho ele um bom centroavante. Dando a César o que é de César, desculpa, Fabinho.
ele participou do segundo gol também. Ele cabeceou exatamente. Para boa defesa do Everton, que sobrou pro Peck. O nosso João Livingston aqui, ele tá no meu ouvido falando, fala aí o que você falou lá no início do ano sobre o Pedro Raul. E eu sentado aí, eu falei que o Pedro Raul chegaria a 30 gols na temporada. Só que o Vasco ainda tinha a Copa do Brasil. Aí o Vasco caiu da Copa do Brasil. Mas, ó, o Pedro Raul tem o mesmo número de gols do Peck. Ou seja, ele ainda é o artilheiro do time. Ele é o artilheiro junto com o Peck, né? E eu vou reafirmar aqui, Pedro Raul, eu confio em você, Pedro Raul. Você, se não chegar a 30, vai beirar os 30. Uns 26, 27, mas eu confio no 30. E a torcida vascaína vai confiar a partir de agora também. Se for o mesmo momento que ele tá vivendo fora de campo... Não, aí é o dobro, né? Aí é o dobro. O que tu acha? Que momento é esse fora de campo? Deixa pra lá, deixa pra lá. O cara, ele é o artilheiro, né? É o centroavante, cara. É gol do Vasco. É gol. Como diz meu amigo Thiago. Isso. Mas vamos falar de ser humano de novo? Claro. Quando o ser humano, quando a pessoa tá bem, o atleta tende a ir bem também. Então, se o cara tá feliz fora, voltou a fazer gol, participou do segundo gol do Vasco, eu acho que ele tem tudo para fazer isso. Eu também acho. Tem tudo para ser o cara decisivo do Vasco. E a gente brinca aqui, essa questão de gol, número de gols, o mais importante é ele ajudar o Vasco. Se ele fizer 10 gols, mais 15 assistências, se ele gerar oportunidade para o time dele, é isso que importa. Eu tenho certeza que ele também sabe disso. E eu, pelo que eu vejo de jogo, ele gera muita ocasião para o time do Vasco. Não é só bola aérea, não. O Pedro Raul tem muita qualidade também. E a gente espera que ele possa ter sucesso nessa caminhada dele com a camisa do Vasco da Gama. Passamos a régua em Vasco e Palmeiras. De volta na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio. Você que está aí acompanhando pelo YouTube, deixa o seu like aí na nossa live para dar essa moral pra gente, porque nós vamos falar agora dele, do malvadão, mais ou menos, né? Acho que, não sei se dá pra gente falar malvado ainda, porque ele ainda tá no processo de voltar a ser malvado. Mas ele machucou um pouco o Inter lá, deu azar no final e a gente vê como é que foi o jogo a partir de agora. Internacional e Flamengo se enfrentaram após 10 meses. Na última vez em que houve o encontro, Dorival assumiu o clube e o rubro-negro vivia um mau momento. Desta vez, a missão de recuperar o Fla está nas mãos de Jorge Sampaoli. Só que a tarefa no Beira-Rio não foi fácil. As emoções do jogo ficaram para o segundo tempo. Everton Ribeiro cruzou para Gabigol sozinho cabecear rente à trave de Kehler. Agora foi a vez do camisa 7 arriscar de fora da área, levando perigo mais uma vez para o gol colorado. Mas a insistência deu resultado. Gabigol recebeu de Gerson, chutou e a zaga rebateu. Na sobra, o volante chutou prensado. A bola voltou e ele teve a tranquilidade de dar um chapéu no goleiro, fazer uma pequena embaixadinha e abrir o placar do jogo com um golaço. 1-0 Flamengo. Mas a vantagem não ficou muito tempo no placar. Maurício, que tinha acabado de entrar, recebeu o passe de Wanderson e bateu na saída do goleiro Santos, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o empate. 1-1. Quando o jogo parecia que ia terminar com igualdade no placar, o Flamengo tentou 2 vezes com Gabigol e com Marinho pegando a sobra. Também teve tempo para uma cabeçada na trave de Matheus França após cobrança de escanteio. Mas quem conseguiu balançar as redes foi o Inter. Aos 52 do segundo tempo, Alan Patrick tocou na área para Jean Dias, que tentou cavar um pênalti e a bola sobrou para Maurício perceber Santos adiantado e virar o jogo para o Internacional. 2-1. Futebol é dos jogadores. Eles que definem o jogo, que perdem e que ganham muitas vezes. Suponhamos que o treinador erra quando perde e acerta quando ganha. Acertou quando o time ganha. Na moral, eu vou dar um papo reto pra você aqui, que tá, não, o Sampaoli falou, criticou o jogador. Meu irmão, o que ele falou é verdade. O que ele poderia fazer? Agora ele é o centroavante do time? Agora é ele que dá assistência pros caras? Ele organizou o time do Flamengo. O time do Flamengo hoje é organizado. Em 2 jogos com o Sampaoli, o time do Flamengo é organizado. Agora, não cabe a ele finalizar. Eu acho que o Flamengo tomou um duro golpe no fim do jogo. Um gol que não é merecido, mas o futebol não é justo. E isso que o torcedor tem que entender. O futebol não premia a justiça, premia a efetividade. O Inter chegou, foi efetivo, venceu o jogo, vida que segue. Agora... Não dá pra tomar 2 gols de lateral, né? Aí não é possível. Não dá, né? Achei que essa derrota já
tem um tempo que o torcedor não sai de uma derrota pensando assim, o time está evoluindo. Isso aí. As outras derrotas eram derrotas que você não via luz no fim do túnel. O Fernandão estava conversando comigo aqui e falou sobre isso. A gente não via luz no fim do túnel. E agora já vê um Flamengo construindo mais, um Gerson melhorando com o Sampaoli, jogando um pouco mais aberto ali, né, com mais liberdade para criar. E antes com o Vitor Pereira ele ficava mais preso ali atrás, tendo que ajudar os zagueiros. Então, eu acho que o Flamengo pode melhorar. Não, acredito que o que o Sampaoli falou na coletiva, ele foi muito sincero, porque a gente estava vendo agora nos lances, né? São vários erros individuais, assim, se você parar para pontuar, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, todo mundo errou, Rodrigo Caio. Então, acho que foram erros individuais que precisam ser consertados e aí é só com repetição, treino, com tempo, que a gente vai começar a ver mais a cara do Sampaoli. Até porque ele muda muito ali, ele vai mexendo muito no time de acordo com o jogo, né, com o que vai rolando. O gol no final, como você disse, não é justo no futebol. O Inter pouco assustou o Flamengo durante a partida, jogando em casa, mas aí eu acho que entra também esse fator de jogar no Beira-Rio, torcida, tudo isso fez a diferença, mas eu acredito que um Flamengo que pode mostrar mais aí, já dá uma esperança para o torcedor, diferente do que a gente vinha vendo com o Vitor Pereira. Você também viu essa esperança, Fernandão? Vi a esperança de você ter soluções. O Sampaoli criou soluções que o Flamengo não tinha antes. No jogo no meio de semana, ele conseguiu fazer isso. Ele colocou 2 Flamengos para jogar. Um Flamengo com 3 zagueiros, que conseguiu ser profundo pelos lados. Depois ele mudou para um jogo que ele gosta de jogar mais, com pontas, que tendo um pouco mais de um jogo mais posicional, que ele já falou que vai fazer isso no Flamengo. Ontem ele fez uma coisa também que ninguém esperava, eu não esperava isso. Ele usou essa profundidade com os laterais de força, laterais rápidos, jogou um pouco mais por dentro com meias, como o saudoso JJ fazia, que tinha dois meias por fora que faziam esse jogo por dentro, e o Flamengo com mais posse de bola, com um jogo mais aproximado. Cara, acho que a gente tem que ter muito pensamento positivo com relação ao São Paulo. Eu gostei muito da entrevista dele, ele falou de contundência. O Inter foi contundente. Dentro da área o Inter foi contundente e o Flamengo não foi. Acontece, faz parte do processo. Ele teve posse de bola, foi mais time, só que o Inter fez os gols e venceu a partida. A torcida do Flamengo tem que pensar que hoje o Flamengo é um Flamengo diferente de uma semana atrás. E é muito difícil isso acontecer quando você não tem tempo para treinar. E eu acho que o Sampaoli está mexendo muito no mental da galera. Ele está conversando muito mais, mostrando. O Flamengo é um time inteligente, né? São jogadores inteligentes que conseguem perceber isso fora do treinamento, fora do campo. Os caras se entendem, a forma de se posicionar, de se movimentar. E o Sampaoli tem que fazer isso porque não tem tempo para treinar. E a torcida tem que ter esperança e acreditar que, pelo que a gente viu ontem, o Flamengo pode chegar lá em cima na tabela. Mas tem um ponto que eu sou contra e que eu acho que o São Paulo errou, que foi na substituição. Você acha? Eu acho que ele não tinha que ter tirado o Pedro. Você acha que teria que tirar o Gabigol? Acho. Por quê? Pela fase. Eu acho que você não tirou o artilheiro do time precisando de gol. Então calma, para tudo, para. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse debate, por quê? O próprio Sampaoli falou sobre essa alteração, a gente vai ouvir agora o treinador do Flamengo. La sustitución tuvo una relación directamente com que o equipo necessitava. A substituição teve relação direta com o que o time precisava, mais volume. Até a mudança do Pedro, o time estava neutro. E quando eu vejo que o time está neutro, tomo decisões. Era um centroavante ou outro. E tomei a decisão pelo Gabigol. E tomei a decisão de que jogue, neste caso, o Gabigol. Tati Tavares, ele queria volume, imagino que ele deixou o Gabigol, porque o Gabigol sai mais da área, distribui o jogo, faz mais do que o Pedro ali fora da área, né? Ele ajuda ali fora. Então, eu imagino que seja isso. Mas é que a fase não é boa, né? E aí, quando a fase não é boa, eu acho que era mais fácil ter deixado o Pedro. Mas aí a opção do treinador, ele sabe o que ele faz, é uma opinião, assim, de quem tá de fora mesmo, né? Eu acho que o Pedro poderia ter ficado pela fase, por tá marcando, você precisando de gol. Seria melhor do que o Gabigol tentando ajudar ali fora, sem ter uma referência no ataque. Fernandão, o que você faria? E eu não sei se você reparou
depois que o Pedro é substituído, ele faz cara ali de poucos amigos, obviamente incomodado por ter sido substituído, algo natural do futebol e do jogador de alta performance, que fique claro. Não, claro, ninguém tem que ficar feliz em ser substituído, ainda mais quando você sabe que pode ajudar. Sim. Isso ninguém pode falar do Pedro. Só que dentro do que o São Paulo sempre mostrou nas equipes que ele treinou, eu acho que ele prefere o Gabriel. Eu também acho. Porque o Gabriel cria espaços para os outros jogadores também. O Gabriel é um cara de muito mais movimentação. A gente sempre falou aqui, o Gabriel perde muito gol, mas normalmente ele cria as oportunidades, ele se movimenta, ele ataca a profundidade como poucos jogadores no futebol brasileiro. E para o jogo que o São Paulo queria, como ele tinha mais atacantes em campo, ele queria abrir espaço para todos, abrir espaço para a penetração do próprio Gerson. E quando o Pedro está jogando, ele fica um pouco mais estático. É característico dele. Não é melhor nem pior. É dele. E, na minha opinião, com relação ao jogo de ontem, eu também escolheria o Gabriel. Para deixar em campo? Para deixar em campo. É bom que a gente discorda, né? Não, é legal porque é pelo modelo que estava em campo naquele momento. Sim. Ele queria mobilidade. Eu entendo ele querer mobilidade e criar, mas eu também acho que o Pedro, naquele momento, podia oferecer algo a mais. Então, já que o assunto é esse, a Sirene tocou, por gentileza, coloque na tela a resenha furada. O histórico do Gabigol no Flamengo pesa na hora em que o treinador do clube precisa fazer substituições durante o jogo. Foi assim com todos os técnicos e está sendo com o São Paulo. Ou seja, o famoso, pelo que está escrito aqui, jogar com nome. Vocês concordam ou discordam? Será? Não, eu discordo totalmente. Até porque o São Paulo não faz parte dessa história. Ele acabou de chegar. E ele tem as ideias dele, o que ele acredita de melhor para o Flamengo, como eu falei um pouco tempo atrás. Na minha opinião, ele prefere o Gabriel, dentro do modelo que ele acredita de jogo. E numa situação dessa, querendo vencer o jogo, querendo abrir espaço na defesa adversária, que é uma defesa muito forte, jogar contra o Inter no Beira-Rio é muito difícil. Uma coisa que eu me lembrei, não é nenhum absurdo perder para o Internacional lá por 2-1. E que a gente há de lembrar, para os mais otimistas, o Dorival estreou contra o Inter. Perdendo por 2-0 lá. E o ano foi um ano maravilhoso. Um meio para fim de ano maravilhoso. Não jogando da forma que jogou. Vendo de forma mais otimista ainda, o Flamengo jogou bem, perdeu, e daí para frente pode ser que aconteça o que aconteceu ano passado. Em 2019, se não estou enganado, o Flamengo também perde no Beira-Rio por 2-0. Não importa como começa, é como termina, já dizia Jorge Jesus. E eu já falei isso aqui mais uma vez. Um treinador assume o Flamengo no meio de temporada, perde para o Internacional em Porto Alegre. Aí, galera. Calma que tem o Maringá quarta-feira. Ainda tem Maringá. E nesse ano, acho que no ano do Dorival. Do JJ? 19. Saiu também na Copa do Brasil no Maracanã, hein? Perde para o Atlético Paranaense nos pênaltis. Gol do, inclusive, o Rony que empata o jogo. Pra quem é supersticioso. Pra quem gosta, né, dessa superstição. Seria o ideal sair no Maracanã agora. Seria ideal, não. A pressão, a panela de pressão. Vai ferver. Vamos, rapidinho, Tati, só colocar na tela o gol do Inter, porque surgiu uma polêmica sobre esse lance primeiro, né? Essa simulação do atacante do Inter. E aí que sai depois o gol. O Gerson, inclusive, no replay dá pra gente ver que ele já vem reclamando da simulação. Olha, ó, ele cai, aqui é o Gerson, ó. Ele já tá reclamando. E aí logo depois sai o gol. Do meu ponto de vista, antes de vocês falarem sobre, eu acho que era um lance que ele tanto faz se desce ou se não desce. Muita gente trouxe de novo o lance em que o Gerson toma amarelo no Mundial de Clubes, lá no jogo contra o Al Hilal, que depois ele é expulso pelo segundo amarelo, mas o primeiro é uma simulação. Só que é diferente, porque naquele lance, por exemplo, a bola estava indo para a linha de fundo. Não ia gerar nenhum outro tipo de perigo. Então a arbitragem foi rigorosa? Foi rigorosa. Aí preferiu não ser. Vocês acham que isso tem tanta influência assim? Eu acho que não. Eu acho que foi... É bem do jogo, assim. Eu acho que ele fez, arriscou ali, simulou, mas o Fabrício Bruno até toca nele, né, antes da... Fabrício Bruno não, acho que foi o Cebolinha. Ele sai ali, joga pra trás, mas eu não acho que mudaria muita coisa, não. Ô, Fernandão, você que foi zagueiro num lance como esse, a gente nem conseguiu ver tantos zagueiros reclamando e parando na jogada, né? Pelo contrário, geral
continuou. Recurso de quem perdeu. Eu também acho. Recurso de quem perdeu, não influencia em nada. Poderia ser como não. Acho que você foi muito feliz quando falou. Acho que a gente tem que pensar na concentração. É isso. 2 laterais que originaram 2 gols do Inter. A bola saiu, parece que baixou a concentração da galera. E não pode. Tenho certeza que o São Paulo vai ver isso e vai cobrar dos caras, porque ele é um cara enérgico e o time tem que estar ligado o tempo todo. É falta de atenção. A concentração. Eu prefiro acreditar nisso também. Baixou a concentração, saiu a hora que você descansa. Tem índices aí, tem uns estudos que dizem final de tempo e início de tempo são onde acontecem os gols. É onde é o mental do Palmeiras, que o Palmeiras consegue. Sim. Mas que falta pro Flamengo, esse mental. Não, mas aí a gente tem que levar da moral pro Abel. Tá lá, quanto tempo? Mais de 3 anos que o Abel tá lá. Ele chegou depois do Jean Jesus. Né? Então, tá lá mais de 3 anos. Tem a equipe na mão, né? Como a gente diz no futebol. Sim. O Abel é o cara hoje, junto com o Diniz. O Flamengo, os 15 técnicos. Isso aí. Então, uma lista bem extensa. Não dá para se cobrar, né, que os caras tenham o mesmo mental e a mesma dinâmica que o Palmeiras tem. Mas, voltando a falar da concentração, baixou a concentração e o Flamengo tomou 2 gols. Aí quer arrumar uma desculpa, né? Eu também, exatamente. Eu acho que isso não deve servir como muleta. O Flamengo foi muito bem no jogo, teve chance de fazer o segundo, terceiro gol, não fez. Vida que segue e vamos em frente, porque na quarta-feira, como o Tati Tavares trouxe muito bem, o Flamengo tem que reverter uma vantagem contra o Maringá, tudo bem, time de Série D, mas o jogo já começa 2-0 contra. Então vai ter que correr bastante. E João nem deixou eu falar da resenha furada, tá? Mas só vou dizer que o Gabigol fez 2 gols em 2 Libertadores, deu Libertadores pro Flamengo, mudou uma geração. E aí ele acaba tendo esse histórico aí. Muito bem, inclusive fez gol na final contra o Palmeiras. É decisivo. E fez gol na final contra o Atlético. Enfim. Eu tô contigo nessa. Eu acho que tem que ter muita calma na hora de criticar o tal do Gabriel Barbosa, que esse cara é histórico. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais do Fluminense, que a gente ainda não falou sobre o Flusão, mas vamos falar no terceiro bloco, porque é um líder do campeonato e venceu mais uma no Brasileirão. E também vamos aquecer Botafogo e Bahia daqui a pouco, a partir de 8 da noite, lá na Arena Fonte Nova, o Bahia enfrentando o Botafogo. Fica aí aquele recadinho do GV, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais dos Donos da Bola. Sem recado. De volta com mais dos Donos da Bola. Tava com saudade do GV aí, achei que tivesse um recadinho dele antes, depois, mas dessa vez não. O nosso GV que tá lá nos States, foi lá ver o Lakers, foi lá ver o LeBron James. Mas quem esteve no Maracanã para ver o Fluminense de Fernando Diniz? Fui eu mesmo. Eu estive lá, acompanhei e fiz um material especial para vocês curtirem a partir de agora. Roda aí pra gente. O torcedor tricolor provavelmente não vai se lembrar do dia 26 de agosto de 2021. Até porque, na ocasião, o Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas nessa data, a história do meia John Arias começou a ser escrita com a camisa do Flu. E no último sábado, ele viveu mais um capítulo importante em sua carreira. Contra o Atlético Paranaense, aqui no Maracanã, John Arias completou 100 jogos pelo Fluminense e comemorou de um jeito bastante conhecido pelo torcedor tricolor. Muito importante para mim, um motivo de muito orgulho completar 100 jogos com a camisa Fluminense, uma camisa que representa muito para mim, que realmente eu fico grato com Deus por me proporcionar momentos como hoje, e mais do jeito que foi, com uma vitória importante, uma vitória bastante trabalhada contra um time como é o Atlético Paranaense. Bastante participativo durante os 90 minutos, Arias é o motorzinho do time do Flu. Na atual temporada, já são 8 assistências e 2 gols marcados. E adivinha, começou com o colombiano a jogada do primeiro gol tricolor. Ele cruzou, a zaga cortou e no rebote Lima abriu o placar. Se no primeiro gol não contou a assistência, contaria essa bola na rede do André. Só que após a consulta no VAR, o árbitro anulou o gol ao marcar impedimento de Keno, que bloqueou a chegada do marcador na bola. O Furacão, com um time misto, só foi assustar o goleiro Fábio no último lance da primeira etapa com o Thiago Andrade. O segundo gol do Fluminense não teve a participação do Arias.
Mas brilhou a estrela do zagueiro Nino, que de cabeça marcou o seu 4º gol na temporada, o 3º nos últimos 4 jogos. Então, um momento excelente do time, não tem uma naturalidade, é tudo muito esforço. Os jogadores se dedicam cada vez mais e entendem que cada jogo tem que ser tratado como uma grande final. Que é difícil a gente ter esse tipo de consciência. O futebol é tudo muito rápido. A gente tem que tratar assim, porque se não trata assim, tem uma outra coisa que vem que a gente tem que evitar ao máximo, que é um certo relaxamento. Então a gente tem que saber aprender quando perde, saber aprender quando ganha. Ainda teve tempo para Germancano desperdiçar essa boa oportunidade. Já o Atlético quase diminuiu com o Madison. No fim, mesmo sem gol ou assistência de John Arias, vitória do Fluminense por 2-0. Manutenção dos 100% de aproveitamento no Brasileirão e virada de chave para a disputa da Copa do Brasil. Eu não sei se a gente vai poupar ou não, a gente vai conversar com os jogadores, ver quem tem condição e vai procurar fazer o melhor para o Fluminense. A gente tem que botar na minha cabeça botar os melhores jogadores possíveis para a gente conseguir vencer jogos. O Paysandu, a gente tem que respeitar o Paysandu e vamos respeitar no limite máximo. Cabe resaltar que cada jogo é uma decisão para nós e lá não vai ser diferente. Além da vantagem, sabemos e hemos estudado já a Paysandu, um time extremamente difícil lá, porque vai ter sua torcida, vai ter seu campo. E é Copa do Brasil, em Copa do Brasil você não pega um time fraco, você não, por algo eles estão ali. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com o John Arias, embora o Fluminense tenha uma boa vantagem, tem que jogar bola. E é algo que esse time do Fernando Diniz está bem habituado a fazer. Tati Tavares, o jogo acho que o Fluminense fez ali... no primeiro tempo principalmente. Mas John Arias, 100 jogos, dá pra gente dizer que se ele não é o melhor, é um dos melhores meias/pontas do futebol brasileiro? Eu já presenciei uma discussão Flávio Amêndola e outros sobre John Arias e outros meios por aí, que ele é super defensor. Não, tá num momento ótimo, acho que atualmente no Brasil é o melhor, né? Na posição dele ali. Olha aí os números dele, só para ilustrar a fala da Tati, 100 jogos, chegou em 2021, 19 gols, 26 assistências, 62 vitórias, 13 empates e 25 derrotas, um aproveitamento superior a 66%. Talvez não apareça tanto por não ser um cara que finaliza tanto assim, mas está sempre envolvido ali nos gols, né? Sim. Tá sempre buscando, dando assistência, sendo garçom. É o maior garçom do Fluminense, se eu não me engano, na são 8 assistências no ano. Então, eu acho que ele vai muito bem, mas o conjunto, o individual dele sobressai, mas o conjunto do Fluminense está sendo muito bonito de se ver. Dá gosto de ver o Fluminense do Fernando Diniz jogar, porque toque de bola, passe curto. É um time que eu estava até comentando com o Fernandão, que ele foi montado aos poucos. Então a gente não teve aquele impacto de, nossa, tá montando um super time. Foram chegando as peças e o time foi encaixando, e agora tá aí com o melhor futebol do Brasil. Até melhor do que o Palmeiras no momento. Concordo. Não estou dizendo que vai ganhar tudo, mas está no caminho para disputar. Então o Fluminense muito forte e o Arias faz parte disso com certeza. Fernandão, eu queria a sua impressão sobre o jogo e também que você falasse, já que você é da posição, sobre o Nino, né? Os últimos 4 jogos, 3 gols marcados, 4 gols na temporada. Ele falou na última, sem ser nessa zona mista agora do final de semana, na anterior, que ele tem uma meta de gols, mas ele não quis dizer qual é a meta de gols. Você tinha meta quando você era jogador, Fernandão? Não tinha, nem pensava em quê. Quando você fazia, perdia o jogo. Muitas vezes quando eu fazia, ela falou que não perdi o jogo, mas quando eu fazia um gol, o time metia 5. Aí o meu que foi o primeiro, ninguém lembra. Mas o Nino foi inteligente em não falar a meta dele, até porque aí ele traz responsabilidade para ele. Mas dentro do que o Fluminense vem apresentando, o Nino vem crescendo junto com a equipe. Desde quando ele chegou no Fluminense, ele era um outro jogador. Hoje ele é mais forte, hoje ele é um cara mais consistente, cria muitas jogadas. Ele não era esse jogador lá no Criciúma e é muito legal. Eu, como fui zagueiro, tu vê um jogador como o Nino crescer, né, de forma gradativa e hoje ele ser o capitão do Fluminense, não só um líder, um líder de postura, mas ele é um líder técnico também. Com certeza. Ele é um zagueiro técnico, tem feito gols, tem sido decisivo. E o Fluminense foi decisivo com o gol do Nino, mais uma vez, né? Como a gente estava falando aqui antes, o Fluminense tem 18 gols de bola parada
esse ano. E isso faz do Fluminense o time que melhor aproveita esse tipo de jogada. Escanteio, jogadas de escanteio, faltas laterais, pênaltis, faltas frontais. E é legal dizer isso porque valoriza ainda mais o grupo, né? Porque o Fluminense faz os gols com a bola rolando e faz os gols de bola parada também. É um time que vive um momento muito bom em todos os aspectos. Apesar do Cano ser o artilheiro do Brasil, ele não existe a Cano dependência no Fluminense. Você vê outros jogadores hoje fazendo gols, gols, né? do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que já tem 5 gols em 2 rodadas. Sim. Cada gol foi marcado por um jogador. Teve o Cano, teve o John Kennedy, teve o Lelê, teve o Nino, Lima. Então, assim, se você parar pra pensar, não é só o Cano que tá marcando, né? É o conjunto, é o coletivo. É a força do elenco tricolor para essa temporada de 2023. Campinho na tela pra gente do Botafogo, que entra em campo daqui a pouco, a partir de 8 horas da noite contra o Bahia. A gente vai falando em cima do Campinho, o Fernandão, mas dá pro Botafogo não perder e chegar a 10 jogos de invencibilidade? Tem que pensar em vitória. O Botafogo hoje está na frente do Bahia, em termos de construção, já vem com uma equipe mais bem postada, tem uma equipe mais consistente, é uma equipe forte fisicamente. A gente não pode esquecer que isso faz diferença, né? Num jogo fora de casa, onde você tem que contra-atacar. O Botafogo é muito rápido pelos lados, isso pode causar problemas para o Bahia, que é o campeão baiano, mas ainda está se construindo, teve alguns problemas durante o Campeonato Baiano. Eu acredito muito nesse time do Botafogo, cara. E já hoje, falei isso aqui. Hoje o Bahia tem a volta do Biel também, velho conhecido aqui do futebol carioca. E o torcedor empolgado com Eduardo e Tiquinho Soares. Palpite para o jogo hoje, Tati? Eu acho que eu vou de empate 1-1. 1-1 e você, Fernandão? Eu vou de 3-1 pro Botafogo. Que isso? Chuva de gols, né, em Salvador? É isso aí. Se o Botafogo vencer, os cariocas vão continuar sem perder nessa edição do Campeonato Brasileiro. Não, verdade, o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu, tô aqui achando que não perdeu, não. Perdeu sim. Então não tem mais essa invencibilidade. Mas o Botafogo não vai perder, não. E a gente vai fazer um programa muito especial amanhã pra você, aqui na tela da Band. Muito obrigado a todos pela companhia. Obrigado, Tati. Obrigado, Fernandão. Obrigado a você que nos acompanhou de casa, do restaurante, você que tá aí no celular. Amanhã tem muito mais, você já sabe, né? A partir de meio-dia, aqui na tela da Band. Tudo dos times cariocas pra você aqui nos Donos da Bola. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!